Alô, 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 saudações, bem-vindos ao meu canal de YouTube, aqui Valdo Mário. Bom, para o presente vídeo, deixo ficar a redução de exercícios relacionados com o exame de admissão de Química UEM 2016 sob a minha forma de ver. Inclusive, importa-me salientar que encontro disponíveis as resoluções minhas ao meu critério de redução de exercícios dos exames anteriores de Química UEM 2004 a 2021. E importa-me salientar, inclusive, que fui o primeiro a Moçambique com vídeo de YouTube resolver exames de admissão de Química UEM. Exames de admissão de Química no país e exame de admissão de Química UEM. Bom, para si que duvida, sugiro pesquise pelo mecanismo de busca ao YouTube, atendendo a comparação dos primeiros vídeos em termos de datas de publicação. Por questão do período de pandemia, sugiro use máscara, lave as mãos constantemente e siga outras recomendações de tutela. Bom, é difícil, mas tente fazê-lo. Bom, e, necessariamente, como dizia, é exercício relacionado com o exame de Química UEM 2016, indo essencial, necessariamente, iniciado do exame anterior, 2016, aqui vale de mais estudante universitário, 2016, portanto, indo à questão, bom, que número é este? 32. Bom, a questão 32 diz aqui, dadas as equações termoquímicas, tem-se aqui a primeira, a segunda, a terceira. Então, a entalpia padrão de combustão do ácido acético é, então, a partir das equações, inclusive variações de entalpia. Salientar variações de entalpia, necessariamente energia total do sistema medida a pressão constante, ou seja, calor envolvido em uma reação química, um processo químico, podendo ser com absorção ou libertação de calor. A absorção positivo, que significa a variação de entalpia maior que zero, necessariamente uma parte térmica do processo transforma energia química em conteúdo químico da reação. Ao passo que a libertação de calor menor que zero, necessariamente a variação de entalpia em termos negativo, significa necessariamente que uma parte de conteúdo químico da reação transforma-se em energia térmica do processo. Então, necessariamente, indo ao essencial, mas antes, inclusive, importa-me salientar que fui primeiro em Moçambique o vídeo YouTube de examinação de Química UEM examinação de Química no país e Química UEM. Para si que duvida, é normal, mas antes pesquise pelo YouTube atendendo a conversar os primeiros vídeos e ter dados de publicação para confirmação. Inclusive porque estamos num período de pandemia, a seguir use máscara, extremamente importante. Use máscara, lave as mãos constantemente e siga outras recomendações de tutela. É difícil, mas tente fazê-lo. Bom, subscreva-se ao meu canal de YouTube, inclusive Valdomar, partilhe e deixe ficar seu like. Bom, indo ao essencial, necessariamente, à questão do exame de 2016, a questão 32, é que eu vou dizer. Então, tem-se a equação 1, então, necessariamente, carbono em forma de grafite, variedade eletrópica, então, reacionando com oxigênio, produzindo necessariamente o dióxido de carbono. Então, variação de entalpia, necessariamente igual a menos 393 kJ por mol. Segunda, tem-se hidrogênio mais 1,5 oxigênio, reacionando, produzindo aqui água líquida, estado de agregação. Então, a variação de entalpia menos 286 kJ por mol. A terceira, tem-se 2 carbono em forma de grafite, então mais 2 hidrogênios mais oxigênios, então produzindo necessariamente o ácido acético, principal constituído de vinagre. Então, menos 484 kJ por mol. A variação de entalpia de formação
necessariamente. Por quê? Porque é necessariamente variação de entropia de formação calor necessariamente liberto ou absorvido na formação de um composto a partir de seus elementos individuais. Então consegue-se ver, tem-se aqui os elementos individuais do ácido acético, carbono, hidrogênio, oxigênio. Tem-se carbono, hidrogênio, oxigênio. Então nesse sentido, por definição. E necessariamente o calor de combustão é calor libertado do processo reacionando a um combustível com oxigênio, que é comburente, libertando necessariamente o calor, ou seja, uma parte térmica, ou seja, o conteúdo químico da reação transformando em energia térmica. Hoje tende a ser uma reação exotérmica, menor que zero. Agora, indo necessariamente na resolução do problema. Então, bom, tem que saber aqui bastante entropia de combustão de ácido acético. Então, posso pegar a mesma equação, 2 carbono em forma de grafite, mais 2 hidrogênio, mais oxigênio, ácido acético, versão de entropia, menos 484 kJ por mol, então é uma mol. Agora, necessariamente, eu tendendo que reparar as outras equações, quais as equações? 2 e 1. Reparando, tem-se aqui água e necessariamente, aliás, tem-se carbono aqui como reagente, como um dos elementos da formação do ácido acético. Agora, e numa das equações aqui tem-se também carbono como reagente. Então, teria que inverter para que possa simplificar ao final, para obter o produto final. Então, terei necessariamente invertendo necessariamente essa é a variação de entropia de formação do dióxido de carbono. Variação de entropia de formação, como dizia, é calor liberto na formação, liberto ou absorvido na formação de um composto a partir de seus elementos individuais. Então, necessariamente tem-se carbono e oxigênio que forma dióxido de carbono. Então, no dióxido de carbono tem-se carbono e oxigênio. Agora, para que eu inverta, necessariamente teria que inverter, teria a variação de entropia de decomposição, porque teria de decompor aqui o dióxido de carbono. Terei a decompor aqui dióxido de carbono em carbono mais oxigênio. Agora, porque estaria a decompor significa variação de entropia de decomposição é necessariamente igual a variação de entropia de formação mais com sinal negativo, e segundo a lei de Lavoisier-Laplace, necessariamente, pois o calor liberto absorvido necessariamente é uma formação de determinado composto, a sua variação de entropia é igual à variação de entropia de decomposição, mas porém com sinal contrário. Então, acertando, inclusive no final, teria que acertar. Variação de entropia, como dizia, é com sinal negativo, ao contrário, que é de decomposição, e ao contrário da variação de entropia de formação. Então, teria mais 393 kJ. Agora, para o 2 também tem-se hidrogênio que tem-se aqui para reagente, como a formação deste acético, porque estou baseando no ácido acético. Então, necessariamente, hidrogênio tem-se como reagente. Não, tem que inverter, porque aqui tem como reagente, para que possa simplificar-se na formação do produto final. Necessariamente, dependendo dessas etapas, terei água e hidrogênio mais oxigênio. Então, a variação de entropia será necessariamente mais 286, portanto, com sinal positivo. Então, bom, agora tendrei que acertar a reação, as reações, verificar se realmente obedece com a expressão dos elementos individuais para a formação do ácido acético. Agora, tem um carbono aqui, 2, e aqui tem um carbono, 1, então tenderei que multiplicar por 2 aqui. Então, ao multiplicar por 2, necessariamente por 2, inclusive a variação de entalpia também tenderei que multiplicar por 2, vezes 2.
Então, o que significa, terei necessariamente... Agora, inclusive para hidrogênio, terei que multiplicar por 2. Por 2. E multiplicar por 2 também, a variação de entalpia, multiplico por 2. Então, o produto global desse processo significa 2 carbono em formato de grafite, variedade eletrópica em formato de grafite, mais 2 hidrogênio, mais oxigênio. Então, produzindo o ácido acético, a versão de entalpia menos 484 kJ. Então, 2 vezes o dióxido de carbono, então 2 moléculas de dióxido de carbono, então 2 moléculas de carbono, então também em formato de grafite, mais oxigênio, e versão de entalpia, como dizia, está 2 vezes mais 393 kJ. Agora também aqui duas vezes moléculas de água, então 2 moléculas de água. Aqui água é líquida. Então necessariamente 2 hidrogênios, 2 moléculas de hidrogênio. Aqui 1,5 vezes 2 dá 1. Então portanto 1 molécula de oxigênio. Versão de entalpia, porém 2 vezes 286 kJ. Com sinal positivo. Então, necessariamente, uma vez que não colocando sinal negativo não significa ser positivo, pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, tente colocar o sinal, é imperioso, é necessário. Então, tendo necessariamente a equação global do processo. A equação global do processo. Sim. A equação global do processo teria aqui. Para carbono, grafite, hidrogênio, então oxigênio, oxigênio. Então terei aqui necessariamente 2 dióxido de carbono mais 2 moléculas de água, produzindo aqui o ácido acético mais 2 oxigênio. Então, variação de entalpia da reação será a total, que é o somatório, necessariamente. O que significa a variação de entalpia menos 484 mais 2 vezes 393 mais 2 vezes 286. Então, mais 874 kJ. Mas, porém, pretende-se variação de entalpia de combustão. Variação de entalpia de combustão. Então, consegue-se ver, a variação de entalpia de combustão é necessariamente da oxidação na presença de combustível e comburente. Comburente é necessariamente oxigênio. Tem-se aqui oxigênio e combustível, ácido acético. Então, reacionando, tem-se o processo inverso. Então, variação de entalpia de combustão será igual a menos 874 kJ, que será necessariamente o inverso desse processo. Então aqui será CH3 mais 2 oxigênio
formando aqui dióxido de carbono mais água, 2 moléculas de água. Portanto, é uma reação de combustão completa, porque a reação de combustão completa tem a formação de dióxido de carbono em água. Portanto, a variação de entalpia de combustão é necessariamente igual a menos 874. Porém, por outra, para resolver inclusive o processo de modo com que diretamente eu chegue no produto da reação desejada, sem necessariamente ter que inverter o sinal da variação de entalpia no final. Poderia partir do que eu pretendo obter necessariamente, que é a variação de entalpia de combustão, que eu dizia é o calor liberto necessariamente do processo químico em que envolve combustível e componente combustível, outra substância orgânica e o componente de oxigênio. Agora, poderia nesse sentido, partindo necessariamente de ácido acético, e do problema que é esse aqui, aparecem os elementos individuais, carbono, hidrogênio e oxigênio formado ácido acético. Então poderia partir necessariamente ácido acético. Então decompõe-se em seus elementos individuais. Decompõe-se em seus elementos individuais. Então, variação de entalpia de necessariamente teria variação de entalpia, mas de que aqui tem formação, então será decomposição, porém variação de entalpia. Então deixarei nesse sentido variação de entalpia, e o que escrevi 2 é carbono na forma de graveto. Então aqui já basearei nesse sentido como está a reação, como está nessa reação de decomposição do ácido acético. Então tem aqui variação de formação, variação de entalpia de formação, então de decomposição é mais 484 kJ. Porém, mesmo valor numérico, sinal contrário. Agora, reparando, ácido acético tem-se hidrogênio, reparando as outras equações, tem-se hidrogênio como reagente. Então mantenho aqui para poder simplificar com isso. Então hidrogênio mais 1,5 oxigênio, produzindo molécula de água, e variação de entalpia necessariamente permanece menos 286 kJ. Depois não inverter a equação. Tem-se novamente carbono para produto, aqui tem-se para reagente, então mantém-se inclusive. Então 2 carbono na forma de grafite, mais 2 moléculas. Não. Aqui para esse caso hidrogênio é isso, nesse sentido. Então carbono mais oxigênio, formando o dióxido de carbono. Então variação de entalpia permanece menos 393 kJ. Agora, reparando para o processo, as respectivas equações, reparando as respectivas equações do processo, mas antes de ficar aqui a ilustração, e recordar assim que não está inscrito ainda ao canal, que não pode subscrever-se ao meu canal YouTube Valdomário, e partilhe e deixe ficar seu like. Então, necessariamente tenderei que multiplicar aqui por 2, porque tem 2. Eu baseei-me nessa equação de decomposição do ácido acético. Então, necessariamente terei que multiplicar por 2, inclusive a variação de entalpia, por 2, inclusive para este caso carbono na forma de grafite. Então tem-se 2, não, aqui não tinha 2. Eu agora tudo bem colocando, mas não, deixando especificadamente aqui é multiplicado por 2.
inclusive a versão de entalpia multiplicado por 2. Multiplicado ou dividindo todas parcelas, ou seja, reagente para produto, então a versão de entalpia também multiplica-se ou divide-se, dependendo da operação, necessariamente. Então, terei ácido acético, 2 hidrogênio, 2 moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio. Então, variação de entalpia 484 kJ. Então, necessariamente duas moléculas de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio, depois 1,5 vezes 2 dá 1. Então, 2 moléculas de água. Variação de entalpia 2 vezes 284. Então, kilojoules. Aqui também carbono na forma de grafite, mais 2 moléculas de oxigênio, produzindo 2 moléculas de dióxido de carbono. Variação de entalpia menos 2 vezes 393 kJ. Então, do processo necessariamente tem-se aqui em comum, isto simplifica. Depois, antes e depois da transformação de reagente para produto nas semi-equações distintas. Então, não nas mesmas equações. Então, aqui tem-se inclusive oxigênio. Então o resto 2 carbono, grafite. Não. Carbono e grafite também vou simplificar. Tem-se também aqui, vou simplificar em comum. Inclusive, mas o que? Não, apenas. Então, terei aqui necessariamente ácido acético mais 2 moléculas de oxigênio. Então, produzindo aqui 2 moléculas de água. Mais 2 moléculas de dióxido de carbono. Então, variação de entalpia será o somatório. Então, certamente será igual, em termos de valor numérico, menos 864 kilojoules. Então, variação de entalpia de combustão será necessariamente variação de entalpia de combustão será igual a variação de entalpia total menos 874 kilojoules por mol. Kilojoules por mol. Então, indo às alternativas de problema, mas antes deixando ficar aquela ilustração, parecia que tinha ficado para trás. Recomendando que subscreva-se ao meu canal YouTube Valdemar, partilhe e deixar ficar seu like. Então, indo nas alternativas de problema, a linha A tem-se aqui 804, não, C não, D menos 804, sim, opção correta D. Opção correta D. Opção correta D da questão 32 do ano 2020, aliás 2016, questão 32. Portanto, esta última possibilidade foi logo diretamente ao calor necessário.
É tudo, mas antes, inclusive, importa-me salientar. Subscreva-se ao meu canal, convidar com que subscreva-se ao meu canal YouTube com todo o apreço. Subscreva-se, partilhe e deixe ficar seu like. Se lhe dar dúvidas, será prazer em respondê-los. Contra a pandemia, que só use máscara e siga outras recomendações de tutela. E importante, inclusive, deixe ficar seu like e partilha. É tudo como dizia.